A pergunta de hoje é direta. Por que o seu sucesso incomoda outras pessoas? Esse é o canal Reflexão Moderna. Eu sou o Anicleto Nascimento. Nesse vídeo nós vamos decifrar a inveja. Não o miticismo do olho gordo, mas a psicologia real por trás desse sentimento que, infelizmente, é tão comum. Se você clicou nesse vídeo e já sentiu um climão quando compartilhou uma conquista, um carro novo, uma promoção, um relacionamento feliz, e ao invés de parabéns, você recebeu um silêncio constrangedor ou um elogio com gosto de veneno, você vai entender como ela funciona na cabeça de quem a sente e, o mais importante, como ela afeta você e como você vai se proteger dela. Fique comigo até o final. Então, para começar, precisamos desmistificar uma coisa. A inveja raramente é querer ter o que você tem. Ela é mais sobre sentir dor pelo fato de você ter. Você entendeu? E o invejoso, ele funciona como um filtro de escassez. Na cabeça dele, o sucesso é um recurso finito, ele vai acabar. Igual a água em tempo de seca. Se você brilhou, ele sente que a luz dele diminuiu instantaneamente. Não faz sentido matematicamente, mas emocionalmente. É engraçado. E aí ele se sente devastado por causa disso. Sentir inveja é no fundo, admitir uma suposta inferioridade. Isso gera um ciclo de amargura e raiva. Que, na verdade, a pessoa olha tanto a grama do vizinho, foca tanto na grama do vizinho que esquece de regar a própria. E é engraçado porque eu lembro que quando a gente foi para Inglaterra e voltou para o Brasil, a gente voltou para nossa casa lá no mesmo lugar, no mesmo bairro, e a gente tinha uma vizinha bem encostada com o muro nosso. E aí eu lembro que eu tava comentando com os amigos nossos que estavam naquela casa naquele momento que a gente foi e tal, voltou e tal, não sei o quê. E a vizinha começou a dar uns gritos, cara, uns gritar assim e tal, não sei o quê. E aí a gente percebeu que tava meio estranho, que ela não tava gritando em nada enquanto a gente não tava falando. A gente começou a conversar lá, falar lá, né, na varanda nossa. Ela começou a dar uns gritos, tipo, tava atrapalhando a gente. A gente teve que parar a conversa e sair de lá. E a gente entrou para dentro da nossa casa e continuou conversando dentro da sala. E aí ela parou de gritar. É estranho, não é? E sabe o que ele faz para aliviar essa dor? É a desvalorização. Isso é muito forte isso, porque eu até escrevi aqui, vou até ler aqui para não perder o raciocínio. Se você compra um carro novo, ele diz: mas a manutenção é caríssima, ou nossa, deve estar endividado, ou pior ainda, é a tentativa desesperada de te nivelar para baixo para que ela se sinta melhor. Olha o nível. Então, tipo, aí você fica. Já aconteceu comigo também. Quando eu tava com 20 anos, eu tinha tirado a habilitação e aí eu fui e comprei a moto na Honda, bem do lado do trabalho meu. E ia pegar na semana seguinte, porque eu queria preta, só que a preta não tinha na loja lá, no estoque. Então eles iam trazer de Caraguatatuba e me entregar na semana seguinte. Beleza, comprei. Só que sem dinheiro, não tinha dado entrada nem nada. Eu só fui lá e financiei lá 4 anos, pagando 300 conto por semana, uma Titanzinha. Aquela Power Ranger, as primeirinhas que saiu. E aí, só que eu, tipo, eu era muito inocente. Eu saí de lá, feliz da vida. E aí contei pra todo mundo. Falando pra todo mundo. Falei pra todo mundo. Aí cheguei em casa, contei pra minha mãe. E que minha mãe nem acreditou. Porque do nada, assim, cheguei falando que ia comprar moto. Ela não acreditou. Ela falou, não tô acreditando. E só que o mais que me pegou, assim, foi engraçado. Eu tava tão feliz, tão feliz. Quando a moto chegou, eu fui de bike pro trabalho. Deixei a bike lá dentro do trabalho, que eu já sabia que eu ia embora de moto. E eu fui na Honda na hora do meu almoço e peguei a moto e coloquei na frente do meu trabalho. E aí eu falei para uma pessoa lá, para uma mulher que trabalhava comigo lá. Falei assim, nossa, olha aqui a minha moto, que legal, né? E eu, nossa, cara, tava feliz demais, chorando de alegria porque tinha comprado uma moto. E sabe como é que é difícil, né, se comprar uma moto? Você, novo, 20 anos, nunca teve nada na vida, não sonhava com nada, não imaginava que você era capaz de nada. E aí eu fui aparecer com a moto, a mulher falou bem assim, ó. Eu lembro até hoje, tinha 20 anos, hoje eu tô com 35 anos, 15 anos depois. Ela falou assim, você sempre foi bobo assim, ou é só agora? Aí eu olhei pra ela assim, só que eu tava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu não dei bola. Daí continuei. Ela falou, e ela virou pra mim assim, falou isso, e virou e deu as costas.
E tipo, não tinha ninguém no caixa, não tinha ninguém lá atendendo. Ela só virou as costas pra mim. E eu lá, olhando a minha moto, feliz da vida, eu meio que dei uma... Esqueci o que ela falou na hora. Eu tava tão eufórico. E aí eu voltei a trabalhar, porque eu ia ficar lá até tarde, isso era meio-dia, eu ia ficar até umas 8 horas mais ou menos. Continuei trabalhando, ela não falou comigo depois disso. Não deu um A. E ela sempre conversava comigo, sempre conversava. Não falou mais nada. Aí depois, eu trabalhando lá quieto, repondo as coisas e tal, eu fiquei pensando no que ela tinha falado. Porque aí calmou a euforia, calmou a excitação, né? Aí o cérebro voltou ao processo normal de pensamento e eu fui entendendo. Cara, ela tava. Meu, ela ficou muito brava, cara. Depois disso, ela ficou sem falar comigo, brincando aí direito, assim, sabe? Só aquele oi seco, assim, por uns 2 meses, cara. Aí eu fui entendendo tão pesado era essa mentalidade. Você tá entendendo? Isso é muito foda, cara. É muito, muito louco. Muito, assim, na minha cabeça não faz sentido. Porque eu não sou aquela pessoa que fica olhando o que os outros têm. E se eu quero alguma coisa, eu vou correr atrás. Independente se tá difícil ou fácil. Eu simplesmente vou até tentar, até conseguir. E aí, se eu não conseguir, eu tento, falo com alguém, observo. Isso é um problema, porque quando eu falo para alguém que eu quero algo, aí gera esse tipo de coisa. Porque às vezes eu não sei se aquela pessoa, eu não sei, tipo, identificar antes de falar. Que é difícil, né? Você não dá para você sair, ah, todo mundo tem inveja. Eu não vivo assim. Que não é bom, né? E na parte que afeta a gente, eu vou ler para vocês aqui o que eu anotei, porque eu acho muito importante eu não perder para não sair do raciocínio. Vamos lá. Mas e para você que está recebendo essa energia? O impacto é real, é psicológico e social. A inveja alheia é uma drenagem de energia. Você começa a ter que pisar em ovos o tempo todo. Aí entra naquela questão de você tentar selecionar. É difícil. Pensa 2 vezes antes de celebrar algo porque sabe que alguém vai se ofender. Isso é perigoso porque começa a filtrar as suas conquistas e a limitar a sua autenticidade. Sabe, tudo que você vai fazer, alguém, não, isso, aquilo, não. Você começa a ficar meio restrito, você começa, sabe? A inveja raramente vem como um ataque direto. Ela é covarde, vem em forma de críticas construtivas que só destroem seus planos. Presta atenção nisso. Fofoca veladas. E o clássico elogio com veneno. Nossa, parabéns pela promoção. Finalmente reconheceram. Achei que ia demorar mais. Isso pode gerar um isolamento profundo. Isso é difícil. Aconteceu comigo. Eu fiquei. Depois que aquela pessoa falou aquilo, eu me afastei, assim, eu fechei, eu fiquei quieto. E eu não era assim, eu era aberto com ela, eu trocava uma ideia legal. Só que começou a ficar ruim pra mim. Eu comecei a ficar chateado, por quê? Eu ficava com medo de falar algo pra ela, qualquer coisa. E aí tudo que eu ia falar sobre a moto, que eu tava pensando em comentar e falar sobre a moto, eu não posso, não posso, entendeu? O sucesso que deveria ser um momento de união, torna-se um fardo que te afasta de supostos amigos. É bom, só que já vai, se você tiver consciente na hora, porque eu demorei muito para entender isso, mas se você tiver consciente na hora, ele já, pum, já, sabe, a pessoa já pula ali, já morde a isca. Só que é difícil você falar algo para alguém que você achou que é amigo durante anos e aí aquela pessoa. É difícil, não. Na verdade é difícil você falar e perceber que aquela pessoa que você acha que é amigo não é amigo seu. Porque você considera amigo, então você não vai imaginar que aquela pessoa que você considera amigo não é seu amigo na verdade. Você tá entendendo? Então é muito difícil. Por isso que muitas pessoas caem nisso, muitas pessoas se lascam, muitas pessoas confiam em pessoas erradas, só que elas não sabem. Não é culpa delas. Ela simplesmente tá com uma pessoa que tá sugando ela. E, entendeu? E até ela acordar para isso é difícil. E acontece em qualquer área da nossa vida, relacionamento, família, né, amizade. A gente fala muito de amigo, amigo, mas a gente se esquece de que o pior tá dentro de casa às vezes, sabe? Até a mãe, o pai, acontece. E aí vem a parte que eu acho que é a mais difícil de compreender e é mais difícil de aceitar. Então, como a gente quebra esse ciclo? E se a gente ou você está na posição do invejoso? Então, como que a gente consegue administrar a inveja? Tanto do lado de quem está nela, sentindo, e de quem está recebendo ela, sofrendo, vamos dizer assim. Então tá, eu montei aqui
algo assim para tentar clarear isso, para não falar assim, ah, eu sou o cara que sofre inveja, sempre sofri inveja. Então eu consegui ter uma compreensão um pouco maior para você poder aprender, porque às vezes a gente sente também e é difícil entender isso, entendeu? Então vai. Se você está do lado de quem sente inveja, o desafio é transforme isso em admiração. Tente entender o que no sucesso do outro te gatilha essa emoção. E use essa emoção, como um guia para você se desenvolver. Mas não olhando para o troféu do outro, mas sim o que o outro fez para conquistar aquele troféu. Então você consegue, e dá para fazer isso, e dá. Você consegue transformar essa mesma emoção em algo para você crescer. Mas não necessariamente, vamos dizer assim, não é aquela pessoa que te cutucou, falou mal de você. Vamos supor, você é aquela pessoa que tá sentindo aquilo. Pô, por que que fulano consegue? Sabe aquela frase assim, pô, por que que só fulano consegue? Nossa, é só fulano que consegue aquilo, é só os, sei lá, eu no caso aqui, vamos dizer assim, ah, o preconceito. Ah, é só os brancos que conseguem entrar pra faculdade, é só os brancos que conseguem oportunidade boa, é só o branco que tá aqui no YouTube conquistando algo, é só os brancos que conseguem falar de tal coisa. Você está entendendo? Não, eu tenho que usar, não olhar coisas que a pessoa tem como troféu, vamos dizer assim, mas usar o que ele fez, porque independente disso, todo mundo consegue, só que você precisa passar pelas mesmas dificuldades que a pessoa passou, e é isso que as pessoas não querem, elas não querem passar, e elas ficam aí reclamando da vida. Agora, se você está do lado de quem está recebendo, pratica o low profile. Não precisa se esconder, mas selecione melhor com quem você compartilha as suas vitórias, vamos dizer assim. Felicidade é igual ao sol. Ela ilumina tudo, mas se você olhar direto, queima. Você tá entendendo? Então o low profile é não sair divulgando tudo, porque isso gera uma certa sensação nas pessoas. E você precisa, antes de postar, você precisa saber o que você quer atingir, quem você quer atingir, qual emoção você quer atingir nas pessoas. Você precisa compreender isso. Então, estabeleça limites claros. Se você notar comentários depreciativos constantes, se afaste ou mantenha uma relação bem superficial, sabe? No meu caso lá do trabalho, eu precisava conversar com aquela pessoa porque ela estava lá e geralmente trabalhava sempre 3 pessoas. Então, não tinha como não falar. Porém, eu mantinha um contato bem superficial, só um oi ali no trabalho e tchau. Não falava mais nada da minha vida. Porque antigamente eu ia embora de bike, a gente morava quase no mesmo bairro, só se dividia no final, a gente ia para cada um para uma rua. Então a gente ia muito junto. Então a gente conversava, tal, no caminho indo embora de bike. Quando eu comprei a moto, isso foi bom porque já eliminou esse contato. Mas no trabalho eu tinha contato ainda. Então eu fiquei ainda 6 meses lá depois do que aconteceu. Então assim, a inveja é um grito de insatisfação de alguém que é projetado para fora. E você não é obrigado a ouvir, mas você precisa entender que você precisa compreender para você se proteger disso. E no final, proteger o seu brilho não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Se você se identificou com esse conteúdo, me conte aqui nos comentários qual foi a sabotagem mais sutil que você já sofreu por inveja, pra gente trocar uma experiência. Claro, se esse conteúdo te ajudou a compreender melhor essa dinâmica, deixa o seu like, se inscreva no canal pra gente sempre continuar crescendo. E muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, o seu sucesso é a sua melhor resposta.